Antes de começarmos, eu preciso pedir uma coisa importante. Se inscreva agora no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque este vídeo mexe com nomes grandes, cifras gigantes e conexões explosivas dentro da política brasileira. Quando você interage, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ajuda a gente a levar essa investigação para muito mais pessoas. Aperta o botão aí e vem comigo. Porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você entende os bastidores do poder no Brasil. Imagine um banco brasileiro que, em plena crise, desembolsa nada menos que 580 milhões de reais em um único ano para consultorias e escritórios de advocacia, valor 75% superior ao já alto montante do ano anterior. Esse banco é o Master, e esse gasto explosivo acendeu um alerta. Para quem exatamente vai tanto dinheiro e por quê? Entre os contratados estão nomes que fogem totalmente do perfil de advogados comuns, figuras políticas e jurídicas de peso. O relatório interno do banco aponta que o aumento dos gastos foi composto principalmente por serviços de consultoria jurídica. Há algo muito mais profundo acontecendo. Não é só contratação, é uma teia de poder. O dono do banco, Daniel Vorcaro, parece ter montado uma rede de proteção com alguns dos mais influentes ex-ministros e juristas do Brasil. Consultores estratégicos, conselheiros, os gigantes da República foram convocados para blindar o Master. No centro dessa rede está o escritório Barcy de Moraes, onde trabalha ninguém menos que Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Segundo documentos, Viviane representa o banco em algumas ações, embora fontes afirmem que é em poucas ações e que os valores pagos a ela são mantidos em sigilo. O que chama a atenção é que esse escritório familiar acumula processos. São cerca de 30 casos no STF envolvendo o nome de Viviane. Para muitos, essa ligação entre um banco poderoso e figuras tão centrais da justiça brasileira soa como o tipo de cortina de fumaça que pode esconder algo muito maior. É uma conexão que mistura influências privadas e públicas, com dinheiro de um banco para membros de uma elite jurídica. Mas a história não para por aí. No bolo bilionário de consultorias do Master, outros nomes ilustres aparecem como os consultores estrela: Michel Temer, Ricardo Lewandowski, Guido Mantega e até Henrique Meirelles. Michel Temer, ex-presidente, aparece como um dos consultores do banco. Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF e depois foi para o Ministério da Justiça, teria sido parte de um comitê consultivo estratégico do Master. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, também ganhou um cargo de consultoria, algo que levanta questões. Qual era seu papel exato? Estava ali para dar proteção política, abrir portas ou apenas para receber jetons milionários? Já Henrique Meirelles, outro nome de peso ligado à economia, aparece na lista dessas consultorias milionárias. O que chama a atenção é como a blindagem jurídica do banco percorre as esferas de poder: executivo, judiciário, setores técnicos. Não é só defesa legal, é uma estratégia de influência. Agora, a pergunta que ecoa por Brasília: o que vai acontecer com essa teia quando a poeira baixar? Há risco de investigação mais profunda? A prisão de Vorcaro pela Polícia Federal, relatada por veículos, pode ser apenas o começo. Se for aberta uma apuração ampla, pode atingir não só o dono do banco, mas também os que receberam consultoria milionária, especialmente se ficar claro que esses contratos funcionavam como uma teia de poder. Existe conflito ético? A contratação da esposa de um ministro do STF para representar um banco em litígios jurídicos insinua riscos claros: favorecimento, influência indevida, jogo de bastidores. Já surgiram vozes que dizem que a sociedade merece respostas sobre como esses contratos foram negociados. Blindagem política? O Master não poupou esforços para montar uma rede poderosa: políticos, ex-ministros, juristas. Isso levanta a hipótese de que o banco poderia usar não só os serviços jurídicos para se proteger, mas também costurar apoios institucionais. E se essa rede tiver sido construída para garantir impunidade? A reação da opinião pública. Muitos cidadãos e analistas estão declarando que é hora de uma CPI de transparência total para que se investigue não apenas a falência ou os problemas financeiros do Master, mas a relação íntima dele com os que ocupam ou ocuparam os mais altos cargos de poder no Brasil.
Estamos diante de um escândalo que pode não ser apenas bancário, mas político. Um banco que paga meia bilionária consultoria para figuras poderosas da República levanta suspeitas legítimas sobre o uso desse dinheiro para garantir proteção institucional. A presença da esposa de um ministro do STF, de ex-presidentes, ex-ministros e juristas consagrados, tudo isso com recursos privados, joga a luz sobre um sistema onde poder econômico e poder político parecem se entrelaçar. Esse cenário pode definir rumos graves para o Brasil. Ou ajudamos a desmontar essa teia com apuração, ou permitimos que a elite continue jogando por dentro das regras e com dinheiro, o nosso dinheiro, como carta de barganha. Chegamos ao ponto em que a história deixa de ser apenas uma sequência de fatos e se transforma numa batalha pela própria integridade das instituições. O caso do Banco Master escancara algo que há muito tempo muitos brasileiros suspeitam, mas poucos têm coragem de dizer em voz alta. Existe um jogo que acontece nos bastidores do poder. Um jogo caro, silencioso e acessível apenas para aqueles que podem pagar. E quando R$ 500 milhão é investido em consultorias, advogados, conselheiros e nomes que circulam nos corredores mais altos da República, não estamos falando apenas de contratos. Estamos falando de influência, força, blindagem e talvez medo. A revelação de que o banco montou uma rede de influência que chega ao judiciário, ao executivo e ao mundo empresarial cria um clima de tensão no país. Não é só a opinião pública que está inquieta. Fontes próximas ao Congresso já falam em conversas reservadas, reuniões a portas fechadas e pressão crescente para uma investigação que, se autorizada, pode se transformar no maior terremoto político dos últimos anos. Alguns parlamentares afirmam, de maneira cuidadosa, que o Brasil precisa saber a verdade, doa a quem doer. Outros pedem calma. Mas o silêncio dos citados, esse silêncio, fala mais alto do que qualquer declaração oficial. A cada novo nome que aparece ligado ao Master, a história ganha mais peso. A cada valor divulgado, a trama fica mais densa. A cada detalhe vazado, cresce a sensação de que estamos diante de algo que ultrapassa os limites de uma simples falência bancária ou de gastos questionáveis. Parece muito mais com um sistema inteiro construído para proteger interesses, garantir poder e silenciar quem ousa questionar. E é aqui que o público entra. Porque se existe algo que a história brasileira já provou, é que quando a sociedade decide olhar para uma verdade, ela encontra. Quando decide cobrar explicações, elas aparecem. E quando decide que chegou a hora de virar a página, nada, absolutamente nada, segura essa mudança. Mas ainda há perguntas que ninguém respondeu. Por que tantos nomes influentes estavam conectados ao mesmo banco? Que tipo de consultoria vale centenas de milhões de reais? O que o relatório completo do Master ainda esconde? E, acima de tudo, o que acontecerá se alguém decidir falar? Há quem diga que, se vier uma delação, a República pode cair. Palavras fortes. Fortes demais para serem ignoradas. E exatamente por isso, esse caso se tornou mais do que uma notícia. Virou um ponto de virada, um divisor de águas, um teste para saber até onde vai a coragem das instituições e da própria sociedade. O Brasil está olhando. O mundo político está tenso. E nada mais será como antes. Prepare-se, porque se esse caso continuar avançando, o próximo capítulo não será apenas um capítulo. Será uma revelação, e talvez o início de uma reconstrução profunda nas entranhas do poder brasileiro. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história está longe do fim, e os próximos capítulos podem ser ainda mais reveladores. Então não sai sem deixar seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo e se inscreva agora para não perder nenhuma atualização dessa investigação que está sacudindo Brasília. Seu apoio é fundamental para manter este trabalho independente e trazer à tona verdades que muita gente preferia manter escondidas. Aperta o botão, fortalece o canal e prepare-se. O próximo vídeo pode ser o mais importante de todos.